Fala galera, eu sou o Diego Bueno e nesse vídeo vamos falar sobre a história completa do personagem do Batman, o Duas Caras, promotor público Harvey Dent, ex-promotor público da Promotoria Pública de Gotham City. Enfim, vamos começar com um episódio chamado Duas Caras, primeira parte e segunda parte, lançado pela série de 1992 com a série Batman The Animated Series, apresentando Kevin Conroy e outros personagens bacanas e supervilões que chegaram depois na série. O legal da série é porque ela mostra somente a origem dos supervilões, e nessa série de 1992 mostrou que o Harvey Dent já passou por tantas dificuldades na vida. Ele é o cara que mais sofria de emoções e dando uma de justiceiro, né, pra lá e pra cá, né? A gente vê muito isso. E na série mostrou tanto que o Duas Caras era simplesmente promotor público. A missão dele na história, no episódio, era acabar com os planos do Rupert Thorne, do chefão do crime, do mafioso de Gotham, do chefão do crime chamado Rupert Thorne, e sua milícia de caras da gangue de Gotham, né? Das gangues e milicianos de Gotham, né? Da uma cidade corrupta, né? Cheia de crimes, assassinatos, tudo. E simplesmente o Rupert Thorne era contra isso, né? E ele queria combater, ele ficava super, tanto que ele até espionou a vida completa fez um relatório completo, um arquivo cheio de informações contagiantes sobre o Duas Caras. Ao longo da história a gente vê que o Rupert Thorne só usou Duas Caras, né? O Harvey Dent, tanto que convidou ele para começou a chantagear ele, né? Convidou ele para uma empresa de axes químicas, né? De empresas de ácidos clorídricos e outras substâncias químicas, né? E aí o Rupert Thorne simplesmente só usou, né, o Duas Caras como meio para se escapar, né? Tanto que o Duas Caras queria matar o Rupert Thorne na história. Você viu na primeira parte, antes quando ele tinha a vida simples dele de Harvey Dent, né, esse promotor público da promotoria de Gotham, tinha sua namorada Grace e seu amigo Bruce Wayne, né? Porque na história o Bruce Wayne é o melhor amigo do Batman, do Duas Caras, né, do Harvey Dent. Os dois são amigos desde sempre, desde aquele outro episódio chamado Doce e Veneno que eu falei no outro bloco, que é sobre a Era Venenosa, tem um caso com Duas Caras. Mas agora é diferente, depois daquele episódio, esse é o próximo episódio, porque o Duas Caras começa a desenvolver mais história, né? A gente vê muito a origem do Duas Caras nesse ponto, e agora eu vou falar somente sobre a origem do Duas Caras. Harvey Dent, quando era muito jovem, antes da sua terapia no Arkham, né? Ele era uma criança que tinha dupla personalidade. Ele sofria emoções negativas, e quando ele sofria emoções negativas, ele simplesmente libertava uma dupla personalidade, que é o Duas Caras. Tanto que ele foi atendido por uma paciente do laboratório, né, da terapia, né? Ele começou a fazer terapia para se tratar, para poder identificar onde é o gatilho, para poder combater esse mal, né, nele, essa dupla personalidade dele que fica assombrando ele por muito tempo, né? Daí ele faz um monte de besteira ao longo da história, um monte de besteiras aleatórias. Ele começa a bater em criminosos, ele começa a romper a imagem dele, né? E quando chegou o momento que ele foi conversar com o Rupert Thorne, o Batman interfere na conversa. E nessa conversa, simplesmente o Batman interferiu para poder salvar o Duas Caras, né? O Harvey Dent, salvar o melhor amigo dele de infância, né? Mas aí o Rupert Thorne estava fugindo com a ficha e os arquivos dele. Aí um dos homens de Rupert Thorne acabou atirando num dos produtos químicos. E desses produtos químicos acabou acertando, infelizmente, o Harvey Dent. E o que já foi um dia uma cara virou duas caras, né? Como diz o ditado. O que um dia era uma cara. Aí o que aconteceu? Ele foi levado para o hospital quando o Batman trouxe tão depressa, na primeira parte. E depois disso, o Duas Caras começa. Aí temos o nascimento do Duas Caras na história. Ele começa a ter um rosto meio deformado, o rosto esquerdo dele ficou todo deformado, com compostos químicos e ácidos clorídricos, né? E substâncias químicas afetando o rosto dele, né? E com isso ele ganhou o título de Duas Caras, Harvey Duas Caras, né? Na história. E com isso, ele começou. É que temos a segunda parte. Entramos na segunda parte do pedaço de Duas Caras, né? Ele contrata ele começa a comandar o crime, né? Ele começa a ser um assaltante do crime, né? Ele começa a provocar ondas de assalto. Tanto que essa foi a primeira matéria que saiu dele no jornal de Gotham, né? Ondas de assaltos do Duas Caras. É quando o Rupert Thorne viu que ele roubou 200 mil dólares de dinheiro vivo, né?
ele acabou ficando furioso, né, com a reação do Rupert Thorne foi fúria e luxúria, né, todos os sentimentos possíveis para atacar o Duas Caras, né, o Harvey Dent que deixou de ser Duas Caras. E com isso, Duas Caras quer ver sua amiga, ele pretende ver sua companheira, né, Grace, simplesmente sua namorada Grace, que antes da sua vida de criminoso ele era um cidadão, né, ele era promotor público da Promotoria Pública de Gotham City. E com isso, o Duas Caras convida ela simplesmente para um jantar, né, para conversar com ela, porque ele quer ver ela, né, ele precisa falar com ela, desabafar, botar a energia dele para fora, tanto que a moeda que ele joga decide o destino dele, né, até que ele tem uma moeda que revela se é cara ou coroa. Se for cara, nós deixamos em paz, coroa nós o pegamos. E sempre dá tudo na sorte. Agora, a lição de vida, a mensagem e a lição de vida do Duas Caras é simplesmente deixar tudo com a sorte e esfriar a cabeça, né? E isso, o Duas Caras libertou isso e é ele que agora vê a amante dele, a namorada dele, a Grace. Aí o Batman tá rastreando ele, né? Colocou um rastreador simplesmente no carro dele, né? Aí com isso, o Batman tá vigiando o caso dele, né? Ele descobre que começa a ter alucinações e sonhos perigosos de que o amigo dele não vai morrer, né? Vai ter um destino cruel e sombrio, né? O do Duas Caras, Harvey Dent, né? E com isso, o Rupert Thorne também tá atrás dele. Então já temos dois rastreadores, um do Rupert Thorne e outro do Batman. Os dois estavam ao mesmo tempo rastreando Duas Caras. Todos queriam pegar o Duas Caras, até a polícia de Gotham. Mas com isso, depois que chegou o momento, o Batman acaba tendo um confronto épico com Duas Caras, Rupert Thorne, e aí chegando no final de tudo a polícia de Gotham, que acaba libertando o Duas Caras e ele vai ser preso no Arkham. Ele é pego e capturado e a moeda dele é confiscada. E o legal do episódio é que terminou que quando o Batman e o Duas Caras iam matar o Rupert Thorne, o Duas Caras ia matar o Rupert Thorne, né, com aquela metralhadora, o Duas Caras ia simplesmente tirar a vida do Rupert Thorne. O Batman misturou um montão de moedas e as moedas acabam libertando a errada, né? Aí com isso, depois disso, um monte de moedas ficou espalhado no chão, né? Um montão de moedas de prata que é que o Duas Caras roubou, né? Do banco da casa de apostas do Rupert Thorne. Aí com isso, o Batman pegou a moeda certa do Duas Caras, enquanto o Duas Caras ficou procurando a moeda dele por muito tempo no episódio. Isso é muito icônico e engraçado. E depois termina o episódio simplesmente com Duas Caras sendo preso ao lado do Rupert Thorne e seus homens em flagrante, né, pela polícia de Gotham. E o Batman solta a moeda Duas Caras numa fonte, num poço dos desejos. E acaba caindo na face da moeda, tava lá a cara, né? E terminou com um episódio assim. E teve depois os créditos finais de Batman The Animated Series de 1992, com Kevin Conroy sendo o Batman. E fico por aqui, até o próximo vídeo. Esse foi mais um episódio dos vilões do Batman, da saga Batman The Animated Series. Não deixe de dar um like no meu vídeo e até o próximo vídeo, galera.